Hoje eu e meu trio, que é eu, Nicole e Bruna, a gente vai apresentar sobre a criminalização dos movimentos sociais. Nos últimos anos, a gente tem acompanhado um processo crescente de criminalização dos movimentos sociais. Essa criminalização ocorre quando grupos que lutam por direitos, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, os movimentos de moradia, ambientais ou estudantis, passam a ser retratados não como só legítimos atores políticos que estão exercendo uma cidadania, mas como uma ameaça à ordem pública. E aí, ao invés de reconhecer esses movimentos que buscam garantir os direitos básicos, muitas vezes o Estado e os meios de comunicação, a mídia em si, ele retratam como criminosos, violentos ou desordeiros. Esse processo não só deslegitima as suas lutas, mas como também abre espaço para repressões violentas, prisões arbitrárias e a tentativa de silenciar vozes que contestam as desigualdades estruturais da sociedade. Para introduzir um pouquinho da nossa cultura pop, a gente pode pensar também na trilogia de Jogos Vorazes, que introduz muito bem o tema, que a gente percebe como essa lógica, né, afeta bastante na trama, onde a capital controla os direitos e os distritos e usa a violência para impedir qualquer forma de rebelião. Quando os jovens e as comunidades começam a se organizar contra a opressão, a resposta imediata do poder central não é o diálogo, mas sim a repressão, a vigilância e a punição. O mesmo mecanismo a gente pode colocar na vida real, né? Que quando os movimentos sociais questionam os privilégios e desigualdades, muitas vezes eles são rotulados como inimigos da sociedade, quando na verdade eles se expressam o clamor legítimo de populações historicamente excluídas. Então, a criminalização dos movimentos sociais é como um instrumento para manter a ordem desigual das coisas. Ela impede que a coletividade se organize e transforme a realidade. E assim como nos jogos vorazes, o medo é usado como ferramenta de controle. O medo da repressão, o medo da prisão, o medo de ser estigmatizado. Mas a história também mostra que quando os povos resistem e se unem, conseguem desafiar essas estruturas de poder. Por isso, a gente gosta de refletir sobre a criminalização dos movimentos sociais, que não é discutir somente um tema jurídico ou policial, é pensar assim no futuro da democracia, sobre o direito de lutar em um mundo mais justo e de transformar uma repressão em resistência. E aí, nesse meio todo de movimentos sociais, a gente fala de muitos grupos sociais que são historicamente mais excluídos do que outros, que são ainda mais criminalizados. Então, gente, agora eu vou falar sobre o porquê que alguns movimentos eles são mais criminalizados do que os outros. Então, gente, nem todos os movimentos sociais são vistos do mesmo jeito no Brasil. Alguns acabam sendo mais respeitados, chamados de legítimos, mas outros sofrem muita criminalização. Ou seja, eles são tratados como se fosse um problema ou até como se fosse um crime. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro motivo é porque tem movimentos que eles mexem direto com os interesses dos mais ricos. Por exemplo, o MST, os povos indígenas e as comunidades quilombolas, que eles questionam a concentração de terras e eles pedem mudanças grandes, como reforma agrária e a demarcação de território. Só que isso incomoda empresários e fazendeiros que têm muito poder. E por isso, esses movimentos acabam sendo vistos como perigosos ou fora da lei. Também tem um fator histórico, que movimentos formados por pessoas negras, pobres ou da periferia sofrem muito mais preconceito. Como esses grupos eles já foram muito mais marginalizados na história do Brasil, quando eles lutam pelos seus direitos, eles são facilmente rotulados assim, de baderneiros ou até radicais. Agora, quando o movimento vem da elite, a visão é bem diferente. Protestos de empresários ou até de caminhoneiros, por exemplo, são chamados de exercício da democracia, mesmo que causem transtornos também, como bloquear as estradas. Quando a gente
gente fala de movimentos sociais, a gente jamais pode deixar de falar sobre qual é o papel da mídia nisso tudo. Quem é que realmente monopoliza os setores de comunicação. Então, a maneira como jornais, programas de televisão e grandes portais de notícia escolhem narrar determinados acontecimentos não informa somente a população, mas também molda percepções, ela forma opiniões. Ela constrói consensos e influencia diretamente a forma na qual a sociedade entende suas lutas populares. Um dos exemplos mais emblemáticos do Brasil é a cobertura dada ao movimento dos trabalhadores sem terra, que é o MST. Desde a sua criação na década de 80, o MST tem como principal objetivo a luta pela reforma agrária e a democratização do acesso à terra, algo que está previsto na própria Constituição brasileira, mas o movimento organiza milhares de famílias camponesas que muitas delas estão em situações de vulnerabilidade, então a Constituição ela simplesmente não cobre isso tudo, e que encontram no coletivo uma forma de reivindicar direitos básicos, como a moradia, a alimentação e o trabalho. No entanto, quando a gente olha para a cobertura da mídia, o que a gente vê é quase sempre uma narrativa que reduz o movimento à ideia de invasão ou ilegalidade. Manchetes destacam os momentos de conflito, tensão e enfrentamento com a polícia, mas silenciam os momentos de conquistas sociais e econômicas geradas por esse grupo de camponeses. E aí pouco se fala, por exemplo, sobre a produção de alimentos saudáveis em terras conquistadas pelo movimento, ou sobre também as escolas, cooperativas e iniciativas culturais que surgem nesses espaços. Grandes manchetes de grandes revistas, como por exemplo a Veja, ela retrata vários momentos de caos e conflito, mas ela fecha totalmente os olhos para tudo aquilo que o movimento constrói através do tempo. Essa escolha editorial, né, ela não é neutra, ela está ligada a interesses econômicos e políticos muito claros. O MST questiona diretamente a concentração fundiária do Brasil, em um país que poucas famílias controlam imensas extensões de terra. E é justamente esse modelo de concentração que beneficia os setores do agronegócio, que, por sua vez, possui forte influência nos grandes meios de comunicação. E assim, quando a mídia insiste em criminalizar o MST, ela ajuda a reforçar uma lógica de poder, né, que protege os privilégios históricos e dificulta o avanço da reforma agrária no Brasil. Essa narrativa midiática de rotular o movimento como algo fora da lei legitima ações repressivas do Estado. A opinião política, alimentada por essas notícias parciais, muitas vezes apoia os despejos violentos, prisões arbitrárias e perseguições jurídicas, sem perceber que se tratam de famílias apenas no campo jurídico ou policial, mas que também tem valor simbólico nesse discurso, né? Imaginando o cenário social construído pela mídia. Por outro lado, é impossível de não deixar de destacar que os movimentos sociais têm sido buscando alternativas para romper esse bloqueio comunicacional. O MST, por exemplo, desenvolve jornais próprios, rádios comunitários e campanhas digitais e uma presença totalmente ativa nas redes sociais, que esses canais precisam mostrar que existe uma outra versão da realidade, as práticas de solidariedade, a da educação popular, da ecologia e também da organização coletiva. São iniciativas que buscam furar esse bloqueio de grande imprensa e aproximar a luta do cotidiano das pessoas. Esse contraste evidencia algo fundamental. A comunicação não é apenas uma questão técnica de informar, mas também uma disputa política. O que está em jogo é quem tem o poder de contar a história e definir os termos do debate político, enquanto apenas na visão da grande mídia prevalece. O resultado é uma democracia empobrecida, em que os direitos políticos e coletivos são deslegitimados e tratados como criminosos. Por isso, ao discutir o papel da mídia e da criminalização dos movimentos sociais, estamos também refletindo sobre o futuro da democracia brasileira. É urgente pensar que formas de democratizar a comunicação e ampliar o acesso à informação do plural é garantir que vozes historicamente marginalizadas possam ser ouvidas. Sem isso, a gente corre o risco de neutralizar uma visão distorcida da realidade em que lutar por direitos é visto como crime, enquanto manter privilégios se torna normalidade. No caso da MST, deixa essa contradição muito evidente. De um lado, um movimento que organiza milhares de pessoas em prol de uma sociedade mais justa,
e do outro, né, uma narrativa mididática que, ao tentar reduzi-lo a um problema de segurança pública. Superar essa visão significa reconhecer o papel legítimo dos movimentos sociais e entender que, em uma sociedade democrática, a luta coletiva não é uma ameaça, é somente uma parte social, né, da construção que a gente tem como sociedade. Então, gente, eu vou falar sobre as consequências da criminalização dos movimentos sociais e, primeiramente, eu vou falar sobre as consequências para a democracia, que uma das consequências é a menor participação do povo, que quando o governo trata a manifestação como crime, as pessoas têm medo de protestar, ir para as ruas ou se organizar em grupos. Isso faz com que a democracia fique mais fraca, porque a democracia só funciona de verdade quando o povo participa ativamente. Também temos menos vozes diferentes sendo ouvidas. Sem os movimentos sociais, a política passa a ser dominada por quem já tem poder e dinheiro. Então, grupos que falam em nome dos trabalhadores, dos jovens, das mulheres, dos negros, dos estudantes, dos indígenas, né? Da população LGBTQIA+, ficam sem espaço e isso enfraquece o ideal democrático de dar voz a todos. Também temos os debates mais pobres e menos justos, sem a presença de vozes populares, os debates sobre problemas sociais ficam incompletos. É como se só uma parte da sociedade falasse, geralmente a parte mais rica, enquanto a minoria fica em silêncio. A maioria, no caso. Mais poder concentrado nas mãos dos poucos, ou seja, quando os movimentos sociais perdem forças, os políticos e as grandes empresas passam a decidir sozinhos e isso aumenta a desigualdade de poder e diminui a pressão por mudanças. A gente também tem a perda de confiança na democracia, porque se os cidadãos percebem que protestar é tratado como um crime e que a repressão acontece mesmo em atos pacíficos, muitos passam a acreditar que a democracia não é verdadeira e não funciona para todos igualmente. Também temos o ataque à liberdade de expressão e de organização. Criminalizar movimentos sociais significa também limitar direitos básicos, como falar, protestar, criticar injustiças e se juntar a outras pessoas para lutar por uma causa. Agora eu vou falar sobre as desvantagens para os direitos sociais, que um deles é o direito à terra. A luta pela reforma agrária, que busca dar terras a trabalhadores rurais sem condições de produzir, perde força. O resultado é que muitas famílias continuam vivendo em pobreza, sem trabalho digno e sem acesso à alimentação adequada. Também, uma das consequências é o direito à moradia. Movimentos que ocupam prédios abandonados ou terrenos vazios em busca de moradia digna são tratados como criminosos. Isso deixa milhares de famílias sem solução para o problema da falta de casa. Também temos o direito à educação, que estudantes e professores que lutam por melhorias na escola pública e contra cortes de verba sofrem perseguições. Isso atrapalha avanço na qualidade e no ensino e mantém a desigualdade entre escolas públicas e privadas, que as privadas são sempre melhores. Também temos o direito à saúde, que comunidades pobres e vulneráveis ficam sem forças para cobrar melhores hospitais, médicos, remédios e políticas de prevenção. Com isso, problemas de saúde que poderiam ser resolvidos com investimentos públicos continuam existindo, né? E por último, temos os novos direitos que deixam de nascer. Sem pressão popular, o governo não se sente obrigado a melhorar transporte público, garantir igualdade, melhorar nessas coisas de hospital, de saúde. Tipo assim, a desigualdade entre homem e mulher sempre vai continuar. E também eles não vão achar que é necessário proteção do meio ambiente ou ampliar os direitos da população LGBTQIA+. E por último, eu vou falar sobre as consequências para os próprios movimentos sociais, que temos repressão policial, manifestações pacíficas sofrem violências com bombas de gás, balas de borracha, cacetetes e prisões. Isso gera medo e afasta as pessoas que gostariam de participar desse tipo de coisa. Perseguição na justiça. Lideranças são processadas injustamente com acusações exageradas ou sem provas, apenas para desmoralizar e enfraquecer os movimentos. Também temos as proibições arbitrárias. Líderes são presos sem motivo justo, o que enfraquece a organização.
já que os movimentos ficam sem suas vozes mais fortes. Estigma e preconceito que a sociedade passa a enxergar os movimentos como baderno, coisa de vagabundo, em vez de enxergar como lutas legítimas por direitos básicos. Menos participação popular, jovens, mulheres e outras pessoas que poderiam somar forças acabam desistindo de participar por medo de serem perseguidos. Temos também a divisão interna. A pressão do governo e da polícia gera desconfiança dentro do próprio movimento, causando brigas e dificultando a união entre as pessoas, né? Temos a perda de apoio da sociedade. Como a imagem dos movimentos é manchada, muitas pessoas deixam de apoiar, mesmo concordando com as causas. Também por medo de serem perseguidas e tal, né? Temos também menos apoio internacional. ONGs e instituições de fora do país também se afastam, porque acreditam que estão lidando com algo ilegal. Desgaste emocional e psicológico. Viver sob perseguição constante gera medo, ansiedade, cansaço e até depressão dos militares. Isso diminui a força da luta ao longo do tempo. Enfraquecimento da renovação, que como menos jovens entram para os movimentos, fica difícil manter a luta viva de geração em geração. Então, gente, agora para concluir, a criminalização dos movimentos sociais revela o tratamento desigual entre os grupos. Enquanto a elite ela é vista como legítima, os movimentos populares são tratados como ameaça. Isso enfraquece demais a democracia, porque a democracia ela depende da participação de todo mundo. Se os movimentos populares são tratados como caso de polícia, essas vozes elas são silenciadas. Assim, só os interesses da elite são ouvidos e a democracia ela fica incompleta. Também atrasa as conquistas sociais, porque os movimentos sociais eles lutam por direitos básicos como terra, moradia, saúde e educação. Quando eles são criminalizados, eles enfrentam repressão, processos e até prisões. E quando isso acontece, isso dificulta muito que o que eles procuram seja realmente atendido, e isso atrasa as melhorias para a população. E também reforça as desigualdades no país, porque os grupos marginalizados, eles já sofrem preconceito e falta de direitos. Então, se suas lutas são tratadas como se não fossem legítimas, eles continuam sem acesso às oportunidades. Enquanto isso, os interesses da elite seguem assim sendo protegidos, mantendo esse ciclo enorme de desigualdade. Você sabe o que são movimentos sociais? Quem explica é a professora Ana Cláudia Teixeira, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Segundo Diane, movimentos sociais são redes de interação informal entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e ou organizações que estão engajados em um conflito político ou cultural, com base em uma identidade coletiva compartilhada. Quando Diane diz que são redes de interação informal, ele está chamando a atenção de que não são apenas organizações de movimentos sociais. A segunda parte dessa definição é de que esses movimentos estão engajados em um conflito político-cultural. Isso é uma parte bastante importante da definição de movimentos sociais, porque não tem movimento social sem a explicitação de um conflito, né? A identificação de determinados problemas e a organização em torno daqueles problemas para trazer eles a público. Então, por exemplo, quando os trabalhadores sem terra se organizam, eles estão tentando colocar sobre a mesa um conflito que tem a ver com a organização da estrutura fundiária brasileira, né, da injusta estrutura fundiária brasileira, e uma série de problemas decorrentes disso. Quando os ambientalistas se organizam, eles estão tentando trazer à tona como o modelo de desenvolvimento é predatório, e aí os conflitos que estão em jogo, né, interesses divergentes entre preservar a natureza e explorá-la ao máximo, né, com todas as suas consequências. E assim por diante, os movimentos feministas, antirracistas, colocam conflitos sobre a mesa. E, por fim, a ideia de uma identidade coletiva compartilhada, outro ponto importante dessa definição. Os movimentos sociais eles vão se alterando ao longo do tempo, né? As pessoas vão se encontrando e vão reconstruindo a sua luta, trazendo novos elementos. Então, a luta LGBT, que foi se tornando LGBTQIA+, enfim, é uma reconstrução constante, né, do movimento social. Mas a ideia de identidade coletiva compartilhada é importante porque é ela que dá a liga entre as pessoas, vai aglutinando, faz com que emoções sejam compartilhadas, modos de enxergar o mundo sejam compartilhados e as ideias saiam, né, do papel e se transformem em ações. Você ouviu a explicação da professora Ana Cláudia Teixeira sobre o que são movimentos sociais.